Aos 22 anos, Maísa Silva surpreendeu o Brasil ao fazer uma confissão que ninguém esperava, uma revelação que deixou fãs, imprensa e até mesmo colegas de profissão completamente em choque. Desde pequena, o público acompanhou cada passo de sua trajetória. A menina prodígio do SBT, a apresentadora carismática, a atriz talentosa, a jovem que sempre se manteve firme diante das câmeras. Mas por trás dos sorrisos e do sucesso meteórico, sempre existiram rumores, segredos e pressões que agora finalmente vieram à tona. O que Maísa revelou recentemente expõe uma realidade dura e pouco comentada no mundo das celebridades: crises emocionais, amizades desfeitas, traições inesperadas e um afastamento repentino dos holofotes que levantou muitas perguntas. Há quem diga que a jovem viveu momentos de profunda solidão mesmo cercada pela fama e que decisões tomadas nos bastidores mudaram completamente sua carreira. E é sobre tudo isso, e principalmente sobre o que ela admitiu, que vamos falar neste vídeo. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho, porque isso é fundamental para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te mostrando vídeos como este. Deixe também o seu gostei, porque o seu like ajuda demais o canal a crescer e alcançar ainda mais pessoas que, como você, querem saber a verdade por trás das maiores histórias do mundo dos famosos. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, use o Super Thanks. Esse pequeno gesto faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos exclusivos e bem apurados. Mas se não puder, não tem problema. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu na história de Maísa Silva. Sua opinião é muito importante. Prepare-se, porque nas próximas cenas você vai descobrir detalhes inéditos sobre os bastidores de sua carreira, os conflitos pessoais que ela escondeu por anos e o verdadeiro motivo por trás de suas últimas decisões públicas. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente sem palavras. Maísa da Silva Andrade nasceu em 22 de maio de 2002, em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, e desde muito cedo mostrou um talento incomum para a comunicação. Filha única de Gislaine Silva Andrade e Celso Andrade, ela cresceu em um ambiente familiar simples, mas sempre cercada de apoio, amor e incentivo. Os pais perceberam logo que a filha tinha algo especial, uma mistura de espontaneidade, carisma e maturidade fora do comum para uma criança. Enquanto muitas meninas da sua idade se encantavam por bonecas e brincadeiras tradicionais, Maísa se fascinava por microfones, câmeras e pelo universo da televisão. Desde pequena, adorava imitar apresentadores, cantar e inventar histórias, demonstrando uma desenvoltura natural que chamava a atenção de todos ao seu redor. Aos 3 anos de idade, a pequena Maísa teve sua primeira oportunidade diante das câmeras ao participar do programa Raul Gil. Na época, encantou o público com sua segurança, simpatia e a forma leve e divertida como se expressava, mesmo sendo tão jovem. Sua presença cativante rapidamente conquistou os telespectadores e o próprio apresentador, que viu nela um potencial raro. Não demorou para que começasse a aparecer com frequência, apresentando números musicais, participando de quadros e mostrando que tinha nascido para o palco. O sucesso foi tão grande que em 2007, com apenas 5 anos, Maísa foi convidada para integrar o time de apresentadores do SBT, uma das maiores emissoras do país. Lá, ela passou a comandar programas infantis como Sábado Animado e o Bom Dia e Cia, encantando o público com seu carisma e sua energia inesgotável. Apesar da pouca idade, Maísa parecia compreender perfeitamente o ritmo da televisão. Sabia improvisar, conversar com as crianças e lidar com situações inesperadas com uma naturalidade impressionante. Logo ganhou apelidos carinhosos da imprensa, como a menina prodígio do SBT mini apresentadora e a nova promessa da TV brasileira. O público ficou fascinado com a forma como ela conversava com adultos sem perder o jeito infantil e genuíno. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na emissora foi sua participação no programa Silvio Santos, onde as conversas entre ela e o apresentador se tornaram lendárias. Maísa respondia às perguntas com sinceridade e humor, sem medo de contrariar o patrão, o que rendia gargalhadas e repercussões em todo o país. Esses diálogos renderam milhões de visualizações nas redes sociais e ajudaram a consolidar sua imagem como uma criança autêntica, inteligente e divertida. Mesmo com tanto sucesso, a rotina de Maísa não era simples.
Desde cedo, ela precisou aprender a conciliar a vida escolar com as gravações, eventos, compromissos e ensaios. Enquanto outras crianças tinham dias livres para brincar, a jovem apresentadora vivia entre câmeras e roteiros, o que exigia disciplina e comprometimento. Ainda assim, ela sempre afirmou que amava o que fazia e que a televisão era como uma segunda casa. Os pais tiveram um papel fundamental nesse equilíbrio, garantindo que a filha mantivesse os estudos e uma vida o mais próxima possível da normalidade. O reconhecimento nacional veio de forma ainda mais intensa em 2012, quando Maísa estreou na novela Carrossel, interpretando a personagem Valéria Ferreira, uma menina falante, esperta e cheia de personalidade. A atuação conquistou o público infantil e adulto, tornando-se um dos maiores sucessos de audiência da época. A identificação entre Maísa e a personagem era evidente, ambas tinham uma energia contagiante e uma sinceridade natural. O papel marcou sua transição definitiva de apresentadora para atriz e ampliou seu prestígio dentro e fora do SBT. Com o sucesso da novela, Maísa passou a ser vista como uma das figuras mais promissoras da nova geração artística. No entanto, junto com o prestígio, vieram também os desafios. A jovem precisou lidar com a fama, a exposição e as cobranças de uma indústria que exige maturidade precoce. Em entrevistas, Maísa admitiu que a pressão era constante. Havia expectativa para que ela fosse sempre perfeita, sempre carismática e sempre exemplar. Além disso, cresceu sob o olhar atento da mídia e do público, o que nem sempre era fácil. Comentou que, embora amasse o que fazia, existiam dias em que tudo parecia pesado demais para uma adolescente que só queria ser ela mesma. Mesmo diante das dificuldades, Maísa nunca perdeu o brilho nem a autenticidade que a tornaram tão amada. Durante toda a infância e adolescência, mostrou-se consciente de sua responsabilidade e da influência que exercia sobre milhões de jovens. Sua trajetória nessa fase é um verdadeiro exemplo de talento precoce aliado à força emocional e ao apoio familiar. De uma menina espontânea que encantava no Raul Gil à atriz consagrada de Carrossel, Maísa trilhou um caminho sólido e admirável, mostrando que o sucesso, quando acompanhado de determinação e humildade, pode ser alcançado ainda muito cedo, e mais importante, sustentado com sabedoria. Apesar de ter alcançado sucesso ainda na infância, a vida pessoal de Maísa Silva nunca foi um conto de fadas simples. Desde muito cedo, ela precisou lidar com responsabilidades e pressões que poucas pessoas da sua idade poderiam imaginar. Quando tinha apenas 2 anos, sua família deixou São Bernardo do Campo e se mudou para São José dos Campos, onde ela viveu até os 7 anos de idade. Essa fase foi marcada por uma infância ainda relativamente tranquila, embora já permeada pelo início da carreira artística. Em 2009, a família se mudou novamente, dessa vez para Alphaville, em Barueri, uma região próxima a São Paulo, o que facilitava o acesso da jovem apresentadora às gravações e compromissos profissionais. Apesar das constantes mudanças, Maísa sempre manteve uma relação próxima e afetuosa com os pais, que foram seu principal pilar de estabilidade em meio à fama crescente. Aos 11 anos, em 2013, Maísa surpreendeu o público ao anunciar que abandonaria os cachos que marcaram sua infância para adotar os cabelos lisos. O gesto, aparentemente simples, simbolizava muito mais do que uma mudança estética, representava uma transição emocional. Um desejo de amadurecer e se libertar da imagem infantil que o público ainda projetava nela. Era como se ela dissesse, silenciosamente, que estava pronta para dar novos passos e assumir uma identidade própria, longe dos rótulos que a cercavam desde criança. Essa transformação foi amplamente comentada pela imprensa e marcou o início de uma fase em que Maísa buscava mais controle sobre sua própria imagem e decisões. No campo afetivo, um dos capítulos mais comentados de sua vida pessoal foi o relacionamento com o estudante Nicolas Arashiro, que ela tornou público em 2018. O namoro, mantido de forma discreta, encantou os fãs, que viam o casal como exemplo de cumplicidade e maturidade. Maísa compartilhava alguns momentos com ele nas redes sociais, sempre prezando pela privacidade e pelo respeito mútuo. No entanto, em dezembro de 2021, anunciou o fim do relacionamento após 4 anos juntos. Em seu comunicado, pediu que o público respeitasse o momento e deixasse de especular sobre os motivos do término, mostrando mais uma vez sua postura equilibrada diante das situações pessoais.
A separação foi tratada com serenidade, mas não deixou de gerar comoção entre os fãs, que acompanhavam o casal desde o início. Maísa sempre foi uma jovem que se expressa com sinceridade sobre temas delicados, especialmente quando o assunto envolve sua vida pessoal e emocional. Em uma de suas participações em podcasts e entrevistas, afirmou que a maternidade não era um sonho ou prioridade no momento, alegando que se via focada em projetos profissionais e no próprio crescimento pessoal. A declaração dividiu opiniões, mas também evidenciou sua maturidade e autonomia. Ela deixou claro que cada mulher deve decidir o que quer para si, sem se sentir obrigada a seguir expectativas impostas pela sociedade. Essa visão está profundamente ligada ao seu posicionamento feminista, algo que Maísa nunca escondeu. Ao longo dos anos, ela tem se declarado abertamente feminista e já afirmou que o despertar para esse movimento ocorreu quando percebeu como as mulheres historicamente foram rotuladas, silenciadas e limitadas. Segundo a própria artista, compreender essa realidade a motivou a usar sua visibilidade de forma positiva, levantando bandeiras em defesa da igualdade e do respeito. Em diversas ocasiões, ela utilizou suas redes sociais para discutir temas como machismo, padrões de beleza e a pressão estética sobre as mulheres, principalmente aquelas expostas à mídia desde cedo. Mas nem tudo foram vitórias e autoconfiança. Ainda durante a adolescência, Maísa enfrentou momentos difíceis, especialmente em relação ao bullying. Em 2015, revelou publicamente que havia sido vítima de zombarias e comentários cruéis na escola, principalmente após o lançamento da música Nhen Nhen Nhen, uma canção infantil que se tornou popular, mas também alvo de piadas. Segundo ela, muitos colegas zombavam da sua exposição e da sua carreira, o que a fez se sentir isolada em alguns momentos. Apesar disso, Maísa transformou a dor em aprendizado e passou a falar abertamente sobre o tema, incentivando seus seguidores a não se deixarem abater pelas críticas. A fama precoce também trouxe outro tipo de desafio: o olhar constante do público e da imprensa. Desde os tempos de apresentadora mirim até a fase adulta, cada atitude, fala ou aparência de Maísa era analisada em detalhes. Em entrevistas, ela chegou a dizer que há muita cobrança, para que tudo saia sempre perfeito, desde a postura diante das câmeras até o modo como lida com questões pessoais. Essa pressão constante, segundo a própria, exigiu dela uma maturidade emocional muito maior do que o normal para alguém de sua idade. Mesmo assim, manteve a cabeça erguida, sem se deixar moldar completamente pelas expectativas externas. Hoje, olhando para trás, é possível ver como esses momentos delicados contribuíram para a construção da mulher forte, consciente e autêntica que ela se tornou. A vida pessoal de Maísa Silva é marcada por uma busca constante por equilíbrio entre a figura pública e a pessoa real por trás das câmeras. Entre amores, decepções, críticas e descobertas, ela aprendeu a colocar limites, proteger sua privacidade e, acima de tudo, respeitar suas próprias vontades. É justamente essa postura firme e transparente que faz com que tantas pessoas se identifiquem com ela, uma jovem que cresceu diante do país, mas que jamais deixou de ser dona da própria história. A trajetória profissional de Maísa Silva é uma das mais impressionantes do entretenimento brasileiro, marcada por uma evolução constante e por uma capacidade rara de se reinventar sem perder a autenticidade. O que começou como uma carreira de apresentadora mirim no SBT transformou-se em uma jornada sólida e multifacetada, que abrange televisão, cinema, literatura, streaming e ativismo social. Desde muito jovem, Maísa demonstrou ter um talento incomum para se comunicar com o público, algo que a acompanharia ao longo de toda a sua caminhada. Após os anos de sucesso nos programas infantis do SBT, como Bom Dia e Cia e Sábado Animado, a artista começou a trilhar novos caminhos no mundo da atuação. Em 2012, sua estreia como atriz na novela Carrossel, interpretando a divertida e carismática Valéria Ferreira, consolidou seu nome entre o público jovem. A performance espontânea e natural encantou crianças e adultos, e Maísa logo se tornou um dos rostos mais reconhecidos da teledramaturgia infantil brasileira. Esse papel foi um divisor de águas, pois mostrou que ela não era apenas uma boa apresentadora, mas também uma atriz promissora, capaz de emocionar e divertir com a mesma intensidade. Com o tempo, a jovem artista começou a se afastar da imagem infantil e a construir um perfil mais maduro e independente. Essa transição se intensificou a partir de 2018, quando passou a protagonizar produções cinematográficas de sucesso voltadas ao público adolescente.
como Tudo por um Popstar e Cinderela Pop. Nestes filmes, Maísa demonstrou versatilidade e carisma, conquistando tanto os fãs que a acompanhavam desde pequena quanto o novo público que via nela uma figura autêntica e inspiradora. O sucesso nas bilheteiras e nas redes sociais mostrou que a jovem havia conseguido algo raro: crescer diante das câmeras sem perder a conexão com o público. Mas 2019 foi, sem dúvida, um dos anos mais emblemáticos de sua carreira. Aos 17 anos, ela se tornou uma das pessoas mais jovens do país a comandar seu próprio talk show, o Programa da Maísa, exibido no SBT. O formato era ousado e moderno, com entrevistas descontraídas e discussões sobre temas atuais, desde comportamento e redes sociais até questões emocionais e sociais. Maísa se destacou não apenas como apresentadora, mas como uma comunicadora madura e empática, capaz de conversar com personalidades renomadas com naturalidade e inteligência. O programa conquistou excelente repercussão e firmou seu nome como uma das figuras mais influentes da nova geração da televisão brasileira. No entanto, em outubro de 2020, Maísa surpreendeu o público ao anunciar que não renovaria seu contrato com o SBT, emissora que havia sido sua casa por 13 anos. A decisão, segundo ela, foi motivada pelo desejo de buscar novos desafios e explorar outras áreas da comunicação e da arte. O anúncio foi recebido com emoção pelos fãs e com admiração pela mídia, que destacou sua coragem e maturidade em encerrar um ciclo tão importante. Maísa explicou que não se tratava de um adeus definitivo à televisão, mas sim de uma abertura para novos caminhos e experiências profissionais. Essa nova fase a levou a um dos principais players do entretenimento mundial, a Netflix. Em 2022, ela protagonizou a série De Volta aos 15, interpretando Anitta, uma jovem mulher que tem a chance de reviver a adolescência e corrigir escolhas do passado. A produção foi um sucesso imediato, rendendo elogios à atuação de Maísa, que conseguiu equilibrar humor e emoção em um enredo leve, mas cheio de reflexões. A série teve continuidade até 2024 e consolidou a artista como uma estrela de alcance internacional, com fãs espalhados por diversos países de língua portuguesa e espanhola. Além da atuação, Maísa expandiu sua carreira também para o campo literário. Ela lançou livros voltados ao público jovem, como Sinceramente Maísa 2016 e O Diário de Maísa 2017, nos quais compartilhou suas experiências, conselhos e reflexões sobre amadurecimento, autoestima e redes sociais. As obras se tornaram um sucesso editorial e ajudaram a aproximá-la ainda mais do público adolescente, que a via como uma voz genuína e empática. Nos últimos anos, Maísa também se destacou como influenciadora digital e ativista. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela utiliza suas plataformas para discutir temas relevantes, como saúde mental, feminismo, educação e direitos humanos. Em 2025, foi convidada para participar de um grande evento da Unicef, instituição da qual é embaixadora no Brasil, reforçando seu compromisso com causas sociais e com o futuro das novas gerações. Essa combinação de talento, autenticidade e responsabilidade social transformou Maísa Silva em uma das figuras mais admiradas da sua geração. Ela não apenas cresceu diante das câmeras, amadureceu com coragem, reinventou-se com propósito e transformou sua influência em um instrumento de impacto positivo. De apresentadora mirim a ícone da juventude contemporânea, Maísa continua escrevendo sua história com brilho próprio, provando que ser artista vai muito além da fama. É sobre inspirar, transformar e permanecer fiel a si mesma. A trajetória de Maísa Silva sempre foi marcada por luzes, aplausos e admiração, mas também por sombras de exposição, especulações e desafios silenciosos que a acompanharam desde a infância. Crescer diante das câmeras pode parecer um sonho, mas, como ela mesma revelou em diversas entrevistas, essa visibilidade constante cobra um preço alto, emocional, psicológico e até identitário. Com o passar dos anos, a jovem estrela teve que aprender a equilibrar sua vida pessoal e profissional sob uma lupa gigantesca, que analisava cada palavra, atitude e mudança de visual. Um dos episódios que marcou sua adolescência foi o bullying sofrido nas redes sociais após o lançamento da música Nhen, quando tinha apenas 13 anos. O hit infantil, que fazia parte de uma fase leve de sua carreira, acabou gerando comentários maldosos e memes que viralizaram. Maísa admitiu que esse período foi difícil e a fez amadurecer precocemente, entendendo que a internet pode ser cruel e que mesmo com uma base de fãs sólida,
O ódio gratuito é inevitável. Em entrevistas posteriores, ela contou que chegou a se sentir desmotivada, mas que aprendeu a lidar com críticas sem deixar que isso interferisse em sua autoestima ou no amor pela arte. A partir da adolescência, a artista também começou a lidar com outro tipo de exposição: os rumores sobre sua vida amorosa. Em 2018, Maísa assumiu publicamente o relacionamento com o estudante Nicolas Arashiro, e o casal se tornou um dos mais comentados da geração jovem nas redes sociais. Ambos compartilhavam momentos discretos, sem apelar para a superexposição, o que conquistou o carinho dos fãs. Porém, em 2021, Maísa anunciou o término do namoro, afirmando que os 4 anos juntos foram importantes, mas que seguiam caminhos diferentes. Pediu respeito à privacidade do ex-parceiro, mas, como era de se esperar, o assunto repercutiu amplamente. Depois disso, começaram a surgir boatos de novos relacionamentos, inclusive com personalidades internacionais. Um dos mais citados pela mídia foi o suposto affair com o jogador Memphis Depay, estrela do futebol europeu. A informação, divulgada por blogs e sites de celebridades, nunca foi confirmada, e Maísa, de forma firme, desmentiu qualquer envolvimento, afirmando que não tinha paciência para esse tipo de rumor, e que estava focada em sua carreira e em seu crescimento pessoal. O episódio serviu para reforçar uma imagem que ela vem construindo há anos, a de uma jovem mulher independente, dona das próprias escolhas e sem medo de contrariar expectativas. Além da vida amorosa, suas opiniões sinceras também geraram debates. Em entrevistas e podcasts, Maísa declarou abertamente que a maternidade não é um sonho ou prioridade neste momento da vida, algo que surpreendeu parte do público mais tradicional. Para ela, a pressão social sobre as mulheres para se casarem e terem filhos cedo é injusta e ultrapassada. Em outro momento, reafirmou ser feminista, dizendo que compreender o quanto as mulheres foram historicamente limitadas despertou nela um desejo profundo de usar sua visibilidade como forma de empoderamento. Essas declarações renderam elogios, mas também críticas, especialmente nas redes, onde qualquer opinião vira combustível para polêmicas. Outro ponto curioso é como mudanças em sua aparência se tornaram alvo de comentários e debates públicos. Aos 11 anos, quando decidiu abandonar os cachos naturais e alisar o cabelo, Maísa explicou que foi uma escolha pessoal. Mas o simples gesto gerou discussões sobre padrões estéticos e representatividade. Anos depois, ela mesma reconheceu que entendeu melhor a importância da aceitação natural e chegou a declarar que se sentia bem com diferentes estilos, defendendo o direito das meninas de experimentarem sua própria imagem sem medo de julgamentos. Por trás de cada transformação, seja de visual, de postura ou de projeto profissional, há uma jovem que tenta encontrar equilíbrio entre ser uma figura pública e uma pessoa comum. Maísa já disse que crescer sob os holofotes é viver com a sensação de que não se pode errar, e que essa cobrança constante é uma das maiores dificuldades de quem começa cedo na fama. Mesmo assim, ela escolheu seguir um caminho de autenticidade, preferindo falar a verdade, mesmo que isso cause incômodo, a manter uma imagem fabricada. Hoje, essas revelações e momentos de sinceridade moldaram a percepção pública sobre Maísa, não apenas como uma artista talentosa, mas como uma mulher madura, firme e consciente, que enfrenta com serenidade as consequências de viver uma vida exposta. As polêmicas, longe de diminuí-la, acabaram consolidando sua reputação como alguém que não teme se posicionar. Um exemplo raro de transparência e coragem em um mundo onde a maioria prefere esconder suas vulnerabilidades. Aos 22 anos de idade, Maísa Silva voltou a ocupar o centro das atenções nacionais, mas dessa vez, não por um novo projeto, uma série ou um sucesso na mídia, e sim por algo muito mais íntimo, profundo e inesperado. O que a jovem artista revelou em suas declarações públicas foi interpretado por muitos como uma confissão emocional sem precedentes. Algo que rompeu o silêncio sobre o lado mais obscuro da fama e expôs as vulnerabilidades de quem cresceu sendo observada por milhões de pessoas. A notícia repercutiu fortemente nas redes sociais, e rapidamente os portais começaram a falar na chamada confissão que chocou o Brasil. Maísa, que sempre foi vista como símbolo de equilíbrio e maturidade precoce, admitiu estar enfrentando um período de crise emocional, reflexo direto de anos de exposição, cobranças e expectativas irreais. Em um trecho que circulou amplamente nas redes, ela afirmou que há um limite para aguentar ser perfeita o tempo todo.
frase que muitos interpretaram como um desabafo de quem passou a vida tentando corresponder à imagem pública idealizada pela mídia e pelos fãs. Essa fala abriu espaço para uma onda de empatia, e também de espanto, pois mostrava que por trás da postura confiante e do sorriso sempre presente existia uma jovem sobrecarregada, que como qualquer pessoa, também enfrenta fragilidades e dúvidas. Um dos pontos mais comentados dessa fase foi sua relação com amizades e círculos de confiança. Maísa revelou que alguns vínculos se romperam com o passar dos anos, principalmente após o auge da fama. Segundo ela, o sucesso traz muita gente nova, mas também distancia quem realmente importa. Essa declaração gerou especulações sobre possíveis desentendimentos dentro de seu antigo círculo profissional, especialmente após sua saída do SBT e o início da fase mais independente da carreira. Alguns fãs interpretaram que a jovem fazia referência a traições de bastidores, tanto pessoais quanto profissionais, o que explicaria sua decisão de se afastar momentaneamente dos holofotes para reavaliar quem realmente estava ao seu lado por amor e não por interesse. Outro aspecto revelado em entrevistas e podcasts foi a solidão da fama. Mesmo cercada por milhões de seguidores, Maísa relatou que se sentiu, em alguns momentos, completamente isolada. As agendas cheias, os compromissos constantes e a necessidade de sempre parecer feliz e bem-sucedida contribuíram para um desgaste emocional silencioso. As pessoas acham que é fácil, mas a fama cobra um preço alto, teria dito. Esse tipo de confissão, tão humana e direta, tocou o público de maneira especial, porque revelou o contraste entre o glamour que o público vê e a realidade emocional que poucos conhecem. Muitos associaram esse período de introspecção a um processo de autodescoberta e reconstrução pessoal. Maísa explicou que se afastou das redes sociais por um tempo, buscou terapia e reduziu o ritmo de trabalho para conseguir reconectar-se consigo mesma. A decisão, segundo ela, foi motivada pela necessidade de entender quem era fora dos refletores e de se libertar das expectativas impostas pela indústria. Esse gesto foi amplamente elogiado, pois mostrou uma artista disposta a priorizar a saúde mental acima da pressão pelo sucesso contínuo, uma atitude rara no meio do entretenimento. Embora nunca tenha detalhado completamente o que chamou de período mais difícil da minha vida, a confissão de Maísa reacendeu o debate sobre o impacto da fama precoce e a pressão psicológica que afeta jovens artistas. Especialistas em comportamento e psicólogos comentaram o caso, destacando que o cenário descrito por ela é comum entre pessoas que crescem sob exposição intensa, precisando amadurecer antes da hora. O público, por sua vez, reagiu com empatia. Milhares de fãs compartilharam mensagens de apoio, reconhecendo a coragem da jovem ao expor algo tão pessoal em um meio onde vulnerabilidade costuma ser vista como fraqueza. Em meio à comoção, também surgiram interpretações sobre o verdadeiro segredo a que ela se referiu. Alguns acreditam que estaria relacionado à pressão estética e emocional de manter uma imagem perfeita. Outros defendem que tem a ver com rupturas pessoais e profissionais vividas nos bastidores da fama. O fato é que, independentemente do conteúdo exato, essa fase marcou uma virada emocional na vida de Maísa, mostrando que até mesmo os ídolos mais admirados enfrentam batalhas internas silenciosas. Aos 22 anos, Maísa Silva revelou não apenas um segredo, mas uma verdade universal: o sucesso não imuniza ninguém contra o sofrimento. Sua confissão, em vez de diminuir seu brilho, humanizou-a ainda mais, transformando-a em símbolo de força e autenticidade para toda uma geração que aprendeu, com ela, que admitir fraquezas é, na verdade, um dos maiores sinais de coragem. Hoje, Maísa Silva vive uma fase de maturidade e autoconhecimento que reflete não apenas a trajetória de sucesso construída desde a infância, mas também a consciência de quem é fora das câmeras. A jovem, que começou sua carreira como apresentadora mirim no SBT, transformou-se em uma profissional multifacetada: atriz, influenciadora digital, apresentadora, ativista e até empreendedora. Cada uma dessas áreas reflete não apenas suas habilidades naturais, mas também uma visão estratégica de carreira que combina talento com propósito. Nos últimos anos, ela consolidou-se no streaming, protagonizando papéis mais complexos e maduros em produções da Netflix, como De Volta aos 15, onde explorou personagens com profundidade emocional, mostrando ao público que cresceu diante das câmeras e evoluiu como artista, sem perder o carisma que a tornou querida desde a infância.
Essa transição demonstra como Maísa soube reinventar-se sem abrir mão de sua autenticidade, equilibrando a leveza do entretenimento com a seriedade de temas mais profundos. Além da atuação, Maísa também se dedica a causas sociais importantes, o que reforça seu compromisso com o impacto positivo além da tela. Como embaixadora da Unicef no Brasil, ela participa de iniciativas relacionadas a temas como bullying, saúde mental e dignidade menstrual, buscando dar voz e visibilidade a questões que afetam jovens em todo o país. O engajamento social é um reflexo de sua consciência de que a fama oferece uma plataforma única para provocar mudanças reais. E Maísa aproveita essa oportunidade de maneira estratégica e responsável. Essa postura a distingue de muitos colegas de profissão, pois mostra que sua influência vai além da popularidade e alcança áreas significativas da sociedade. No campo pessoal, Maísa mantém uma postura discreta e equilibrada. Embora o público esteja sempre curioso sobre sua vida amorosa, ela deixou claro em diversas entrevistas e redes sociais que suas prioridades neste momento estão voltadas para projetos pessoais, autoconhecimento e desenvolvimento profissional. A maternidade, segundo ela, não é um objetivo imediato. Assim como não há pressa para entrar em um relacionamento sério ou seguir expectativas tradicionais de sua idade. Essa clareza reflete uma postura madura e consciente, mostrando que Maísa valoriza o direito de decidir sobre seu próprio tempo e seus próprios sonhos sem se deixar pressionar por normas sociais ou pela curiosidade alheia. Profissionalmente, a jovem continua aberta a novos desafios e oportunidades. A saída do SBT, emissora que foi sua casa por mais de uma década, não significou um afastamento da televisão ou do entretenimento, mas sim uma abertura para novos projetos e caminhos, seja no streaming, na literatura, em iniciativas sociais ou mesmo em empreendimentos próprios. Ela compreende que sua carreira não precisa se limitar a um único formato, e que é possível explorar diferentes frentes mantendo coerência e autenticidade. Essa visão ampla permite que Maísa construa uma narrativa própria, livre das expectativas impostas por contratos antigos ou pela mídia tradicional. Outro aspecto importante de sua fase atual é o controle sobre a própria imagem e narrativa. Maísa aprendeu a equilibrar exposição e privacidade, sabendo exatamente o que compartilhar e o que manter reservado. Essa consciência ajuda a lidar melhor com a pressão de estar constantemente sob os holofotes, transformando a fama em ferramenta de influência positiva, sem que isso comprometa sua saúde emocional ou seus valores pessoais. Cada decisão tomada é pautada pela reflexão sobre como ela quer ser vista, que tipo de impacto deseja causar e quais causas são relevantes para investir sua energia. Em síntese, Maísa hoje representa uma combinação rara de experiência precoce com maturidade jovem. Ela segue construindo sua carreira com inteligência e propósito, equilibrando sucesso profissional com engajamento social e crescimento pessoal. Livre para escolher seus caminhos, consciente de seus privilégios e desafios, a artista demonstra que é possível crescer sob os holofotes sem se perder, e que um futuro promissor se constrói com decisões autênticas, foco em desenvolvimento contínuo e coragem para ser fiel a si mesma. O panorama atual de Maísa Silva mostra uma jovem que não apenas consolidou sua carreira, mas também assumiu as rédeas de sua vida, definindo o ritmo de seu próprio crescimento e ampliando sua influência de maneira positiva e consistente.